Boa tarde, Daiane. Aqui a gente vai apresentar o nosso sistema aqui de gerenciamento de coleta de resíduos sólidos, que no caso a gente chamou aqui de Coleta São Luís. E aqui por enquanto está a nossa equipe, só os nomes, a gente não colocou as fotos. Aqui é composto por eu, o Bruno, o Cleiton, o Leonardo, o Alexandre e a Thaís. Bom, começando com nossa introdução aqui, o nosso projeto que é a coleta assustada de resíduos, ele nasceu da necessidade de melhorar o gerenciamento das denúncias e reclamações relacionadas à coleta de lixo em São Luís. E a plataforma ela oferece uma ação digital e acessível e interativa, assim promovendo a nossa conscientização ambiental. Ou seja, a gente criou um site com base nisso para ele fazer essa melhor identificação dos pontos de coleta e fazer denúncias. Agora nós temos nosso problema, né? Que o cidade de São Luís ela enfrenta vários tipos de problemas atualmente. No caso, um acúmulo de lixo e uma coleta irregular que fica fazendo com que vários canais sejam ineficientes para essa comunicação entre a pessoa e entre a própria cidade. E isso acaba gerando principais problemas, como vimos aqui, que é o acúmulo de lixo, o impacto ambiental e assim tiveram diversos problemas registrados. Por isso, de acordo com esse problema que nós temos aqui, nós que acabamos criando nosso site, que no caso é uma plataforma web que permite o registro de reclamações e denúncias sobre a coleta de lixo em São Luís. Ou seja, nesse site, nosso principal foco vai ser os ecopontos e os acompanhamentos de status. Que os acompanhamentos de status eles vão ser, no caso, as nossas reclamações, né, que vão ser feitas durante o site. Já o nosso público-alvo aqui, ele foi desenvolvido praticamente na população de São Luís mesmo. Os principais usuários são os próprios ludovicenses, porque eles que vão gerenciar realizar todas as denúncias e reclamações e ver os recompontos, caso eles queiram saber os locais onde eles podem descartar certos tipos de resíduos sólidos, que vai ser mais abordado. Aí aqui temos a nossa estrutura do nosso código, né? Só como ele está organizado no front-end e no back. Aí, em funcionalidade do sistema, nós temos as nossas principais, que você é o cadastro de reclamações, com o nosso formulário de validação com várias categorias pré-definidas, com o endereço completo, nosso acompanhamento de reclamações e o filtros por status. Essa parte aqui vai ser mais uma visualização modal do próprio site de reclamação. Então lá na abazinha, quando for mostrar depois, vai ter isso. E, obviamente, o nosso mapa de ecopontos, que vão ser o mapa do Google Maps gerado a partir disso, principalmente para mostrar onde tem que fazer esse descarte correto. E na outra parte nós temos a questão da acessibilidade, né? O que vai ser a acessibilidade? Nós botamos algumas opções no nosso site, que é o modelo de alto contraste, leitura facilitada, justamente para facilitar aquelas pessoas que têm um certo problema em fazer um tipo de navegação diferente. Então acabamos botando essa acessibilidade de uma forma melhor. Em questão de funcionalidade, vão ser essas todas que eu citei aqui anteriormente vão ser colocadas como se fossem abas do próprio site e elas vão ser gerenciadas de acordo com que o usuário mude as abas ou ele mesmo faça o gerenciamento do seu próprio o que você quer. Se você quer entrar no site apenas para ver os ecopontos, você pode. É só ir lá na aba de ecopontos e ver o mapa e assim fazer a sua devida identificação do local que você quer fazer o descarte. Assim como nessa opção também de ecopontos foi colocado filtros e esses filtros você pode justamente botar o tipo de lixo que você está querendo descartar e depois só clicar no link e ser direcionado para o Google Maps, que no caso ele vai mostrar aonde você tem que fazer o descarte correto. Agora, avançando aqui, o nosso front-end, que foi a nossa interface, foi desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript. Nós optamos por uma forma mais básica de criar o nosso site, porque assim conseguimos deixar ele mais responsivo de uma maneira mais fácil. E também tivemos certas limitações técnicas, então acabamos optando por não usar um framework específico, apenas realmente os três essenciais. E nossas principais seções, como eu falei anteriormente, de acordo com as funcionalidades, né? Temos a home, as informações, ecopontos e essa aqui é a principal acessibilidade. Ela fica em praticamente toda a aba porque ela tem que fazer o nosso modo de leitura, né? Que temos a opção de selecionar. Então todas as abas ela vai estar lá. Já as outras realmente fazem coisas específicas. No caso, a reclamação vai ter um formulário lá para validar. O ecopontos, como eu falei, vai ser usado um mapa interativo, que no caso é a própria Google Maps API, já está praticamente feita. E um site com as informações e o nosso home, que vai ser só a apresentação do nosso sistema de uma forma mais geral. Aí aqui temos algumas opções que eu botei de JavaScript, né? Que foi o scroll reveal, o modo de detalhes, o controle de animações e o acesso à acessibilidade com teclado, né? Essas são mais funções mesmo para deixar o nosso site mais interativo com o usuário. Agora, já na parte de back-end, nós temos a nossa lógica. Que a nossa lógica foi construída com Node.js. Dessa vez a gente já optou por fazer um framework do JavaScript, que no caso é o Fantasy. E ela vai oferecer uma API REST. O que vai ser essa API? Ela vai ser um API que vai retornar nossos dados de post e get, de acordo com nossa inserção de dados no formulário.
Ou seja, nossos principais recursos vão ser esses próprios endpoints de operações, né? Vão ser operações via os status. E esses status vão ter que retornar os dados que vão ser registrados pelo próprio usuário. Tipo, ele quer a informação dele, ele vai colocar lá todas as informações que são necessárias. Aí, com isso, a reclamação vai ser gerenciada no próprio site. E depois, posteriormente, o administrador do site ele pode simplesmente encaminhar essa reclamação para um departamento que vai resolver o problema do lixo onde está aquele registro, no caso onde a pessoa registrou durante a utilização do próprio site, né? Aí aqui temos só apenas a organização que eu botei aqui, que foi a organização das camadas, né? Como usamos o Node, a gente deixou um modelo mais organizado, que não foi os controllers, vão ter as regras de negócios, os models vão ter a estrutura de dados, as rotas vão ser o mapeamento de rotas, e nós temos aqui uma configuração que vai ser a conexão com o nosso MongoDB. Partindo para o próximo, agora vai ser a explicação do nosso banco de dados utilizado, né? Que no caso foi o próprio MongoDB. Ele vai ser um banco de dados NoSQL, ou seja, ele foi fomentado a partir de documentos mesmo, não vai ser uma forma mais estruturada e fixa, porque realmente nosso site aqui ele quer mais fazer a parte da estruturação de apenas uma reclamação e ser mandada, e assim ficou mais fácil a organização dele, né? Como mesmo botei aqui, a vantagem do projeto, nós temos uma fácil integração com o Obediente, porque o Node, ele, normalmente, com o NoSQL, ele consegue se integrar muito melhor, com muito mais facilidade, inclusive. E temos o armazenamento de endereços completos, o suporte a índices para otimizar a busca por status. E com isso, nós podemos simplesmente organizar o nosso banco de dados com os relacionamentos, que ficam, quer dizer, sem relacionamentos, né? E ele ficou uma forma mais fácil de estruturar os dados da reclamação, no caso, aí fica mais fácil de registrar. Por isso que a gente optou por usar o Mongo. Agora, considerando os nossos desafios enfrentados anteriormente, nós tínhamos principalmente a parte da integração com os mapas de API. O que seria isso? Porque durante a nossa integração com o mapa, a gente teve dificuldade em achar realmente os locais que precisavam inserir. A gente tivemos a opção de botar isso simplesmente manual, mas achar uma API com dados que a gente depois pesquisou e achou na própria prefeitura, onde lá tinha uma API disponibilizada e lá tinha todos os locais disponíveis para descarte de resíduo sólido. Então, depois desse desafio que a gente enfrentou, ficou até mais fácil de integrar essa parte dos decomponentes. Já temos uma outra que foi a garantia com a acessibilidade dos usuários, porque isso aqui foi uma parte mais de código mesmo, então houve dificuldade para gerenciar a parte que deu acessibilidade ao nosso site. Uma criação de uma API robusta para validações, que no caso essa foi a parte mais do post, né, porque nós tínhamos que fazer uma pesquisa mais ampla para realmente integrar bem os dados com o nosso back-end, para que ele aparecesse exatamente todos os mesmos dados. O gerenciamento responsivo, que foi outro com os dispositivos. Como o nosso site tinha várias abas, foi considerado um desafio enfrentado, porque demorava, foi uma forma mais difícil de fazer, porque tinha o nosso Neve, então ele acabava aumentando demais o tamanho, mas depois nós resolvemos esse problema. E a parte mais simples, a última parte foi a comunicação entre o front e o back-end. Nessa parte mesmo foi realmente um tratamento de erros, porque integrar os dois não estava dando certo, porque algumas pessoas ficaram com front e outro com back, então acabou tendo um problema de conexão entre eles, mas depois ele foi resolvido, como todo foi feita a integração e depois a hospedagem do mesmo. Agora nós temos nossos resultados, nós conseguimos terminar uma plataforma funcional responsiva. Lá vai ter o cadastro, acompanhamento de reclamações, operando com sucesso. Temos um mapa de ecopontos disponível para todos os usuários que quiserem acessá-la. Temos uma interface amigável e acessível, no caso o usuário pode entender facilmente só olhando para o simples site na hora que ele chegar, onde ele simplesmente tem que ir. Tem as abas com todos os nomes bem nítidos para ele saber exatamente o que precisa e o que não precisa. Aí outros próximos passos que a gente podia colocar era simplesmente a adição e a autenticação de usuários, porque nosso site ele não faz login, então é mais fácil do usuário acessar ele rapidamente e precisar só saber a localização de ecopontos, mas uma futura aprimoramento pode ser só colocar essa autenticação de login. Temos a implementação via GPS, que ele pode simplesmente receber o resultado da sua reclamação posteriormente por WhatsApp ou por e-mail, assim facilitaria muito saber que a resposta que ele cadastrou como reclamação lá seria realmente respondida por alguém. Geração de relatórios para mostrar como é que está sendo a nossa descarte de resíduos em São Luís, focando mais na parte de resultado para mostrar ao público. E integrações com os sistemas municipais, como o nosso site ele poderia ser integrado facilmente com o sistema municipal, como a Prefeitura de São Luís, para facilitar o acesso dos usuários a saber a localização do descarte de lixo, ou se ele quiser realmente fazer uma denúncia, o que acaba facilitando muito no trabalho da Prefeitura. E é isso. Agora o Leonardo vai explicar sobre o site, mostrar como ele está funcionando. Obrigado pela atenção.
Olá a todos, me chamo Leonardo. Eu vou apresentar aqui o nosso sistema web, coleta sustentável de resíduos, para que ele é voltado, né, para promover a promoção da coleta seletiva e da sustentabilidade em São Luís do Maranhão. O nosso sistema ele é dividido em 4 módulos principais, que é o Home, Ecopontos, Reclamação e Informações. Começando aqui do módulo Home, este módulo te explica o propósito do nosso projeto, do porquê que a coleta de resíduos é importante. Com isso, também facilitar o acesso à coleta seletiva. Mostramos aqui o porquê nós criamos esse programa, né, voltado para essa criação, que foi incentivado, né, para incentivar práticas ecológicas e promover a educação ambiental entre os cidadãos. E, além disso, a gente, de modo que, caso vai encontrar nesse site, que nesse caso vai encontrar informações claras e acessíveis sobre como realizar a coleta seletiva, além de possuir as localizações para descarte, e além de ser possível registrar reclamações dentro dele. E tem o público-alvo objetivo do programa, que esse público-alvo é voltado para todas as pessoas que desejam colaborar com a construção de uma cidade mais limpa, sustentável e ecológica, tanto cidadãos comuns, estudantes, comerciantes e representantes de uma instituição. E também apresenta nosso objetivo, né, que é democratizar o acesso a informações e ferramentas necessárias para o descarte correto de resíduos sólidos, além de promover a educação ambiental, inclusão social e um sistema de coleta mais acessível. Vou aqui para o módulo 2 de ecopontos, que aqui oferecemos um mapa interativo com os principais pontos de coleta seletiva da cidade de São Luís, e que, né, eles são organizados, né, pela API da prefeitura, e é possível descartar recicláveis e resíduos sólidos entre deles. Aqui a parte de reclamações, que caso o cidadão tenha algum problema com o serviço de coleta, ele pode vir aqui registrar uma reclamação através do nosso formulário. Eu vou é, é, mostrar aqui uma reclamação, né? Eu já deixei salvo para essa ocasião. Né? Reclamação, som dela, só, tá mesmo número, já tá aqui. Enviar a reclamação, dá um upload, que é a reclamação de alto sucesso, e ela já aparece aqui. Reclamação, claramente. E também a gente dá a opção de ver os detalhes, caso o órgão responsável queira fazer. Ele pode vir aqui, atualizar o status, por exemplo, que está em resolvido. Ele pode adicionar a própria resposta da reclamação. Já deixei também um salvo exemplo. E também integrar no nosso backend, que quando ele me der a resposta, já atualiza no próprio site, é resolvido. É, que é o módulo de informações, que disponibilizamos um guia simples com os critérios para separação de lixo, explicando o que pode ser reciclado, como papel, plástico, vidro, metal. Incentivamos também como fazer a coleta seletiva em casa, incentivando o uso de sacos transparentes e lixeiras coloridas para separação dos lixos. E também recomendamos a organização em casa da coleta seletiva e destacamos os benefícios que a reciclagem pode fazer a diferença, que juntos podem fazer a diferença na reciclagem. Separar o lixo corretamente, vamos estar contribuindo para um planeta mais limpo e saudável, e a reciclagem vai economizar recursos naturais, energia e também reduzir a poluição. E também tem, a gente disponibiliza os contatos úteis da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, que é a SEMAN, no estado do Governo do Maranhão, o próprio site da SEMAN, e as redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. Com isso, com essa plataforma, a gente queremos aproximar a população, né, das boas práticas ambientais, democratizar o acesso à informação e promover a responsabilidade coletiva. Acreditamos que com pequenas ações e uso da tecnologia,
podendo transformar São Luís em uma cidade mais limpa, sustentável e consciente. Obrigado por assistir a apresentação. Estamos à disposição. Qualquer coisa, dúvidas ou comentários.